tópico 2, vocês vão entender um pouco sobre o método analítico de Weber. A perspectiva weberiana de observar o mundo se fundamenta na centralidade no indivíduo, ou seja, em atores sociais capazes de conduzir suas próprias ações. Lembra que quando a gente estudou Durkheim, a gente falava tanto da sociedade, do poder coercitivo, social, etc, etc, etc. Weber vai trazer uma mudança aí. Ele vai falar assim, olha, na verdade a gente tem que focar um pouco no indivíduo e como ele age no mundo. Não ficar pensando só o coletivo, né, essa coisa mais ampla, esse espectro que existe na sociedade, né, que é a sociedade. A gente tem que pensar, olhar para os indivíduos, porque são os indivíduos que estão vivendo e agindo no mundo, né? A sociedade é algo abstrato quando se tem um pensamento analítico. Então ele vai trazer esses questionamentos. Então ele vai criar a sociologia compreensiva ou interpretativa. E ele vai falar que essa sociologia considera o indivíduo e seu ato como a unidade básica. Então é o átomo da sociedade, é o indivíduo e seu ato. E nessa abordagem, o indivíduo também é o limite superior e o único portador de conduta significativa. Então você tem que olhar para o indivíduo em si, para você entender como que aquela sociedade existe. Não é olhar para a sociedade para ver o que vai acontecer com o indivíduo, né? Então o foco para ele é o indivíduo em si. Daí ser tarefa da sociologia reduzir as categorias da ação humana a uma ação compreensível. Então, por exemplo, quando o indivíduo cria o casamento, voltando para o mesmo exemplo, para poder manter na cabeça de vocês uma linha de pensamento. Quando os indivíduos falam assim, olha, seria interessante, pensando assim uma coisa de origem bem estapafúrdia, quando os indivíduos falam assim, olha, seria interessante que Mariazinha, minha filha, casasse com Joãozinho, da família do Zé. Porque eu tenho uma terra aqui do lado de Zé, e sempre fica aquela coisa estranha entre nós dois, porque um boi passa pro lado de lá, outro boi passa pro lado de cá, a gente meio que fica naquela relação esquisita. Talvez se os meninos casassem, né, a relação da gente melhorava. Porque aquelas terras vão pertencer a esses dois, que vão ser uma nova família. Então, para Weber, o interessante é fazer isso, esse pensamento que eu fiz aqui agora de brincadeira, né, de uma maneira rasa, só pra gente brincar mesmo. Mas para ele é interessante fazer isso, essa análise. Como é que se pensou isso, né? Como é que se chegou à ideia de que era interessante ter essa ação, né? De estreitar o parentesco. Então ele vai criar essa sociologia compreensiva que vai tentar entender a ação do indivíduo dentro de um grupo social. Então ele vai ficar fazendo essa relação entre indivíduo e sociedade. E ele vai explicar as regras sociais, que as regras sociais não pairam sobre os indivíduos, mas são constituídas a partir das ações de um conjunto de agentes. Então, a partir do momento que eu quis casar minha filha Maria com Zé, e Zé entendeu o que eu falei, e a gente casou os dois, e aí depois eu compartilhei, eu tive uma ideia, tal, falei com o Zé, Zé aceitou, aí outras pessoas começaram a fazer, aquilo se tornou uma norma, um hábito num grupo que foi se estendendo. Entendeu? E aí é isso que ele está falando. Então as ações vai fazendo as ações do indivíduo vai fazendo com que as relações se estabeleçam e que formem uma sociedade coesa, que pensa e age de maneira semelhante, né? Então que possibilita essa dinâmica e que vai fazendo com que a sociedade mude também, né? Por exemplo, a partir do momento que a gente entende que o casamento não é legal mais, por exemplo, e começa a falar assim, olha, o casamento não é legal. O casamento faz isso, isso e isso com o casal. O casamento só tem... E consegue convencer um grupo muito grande. Isso vai se expandindo e a sociedade toda começa a entender que não é necessário mais casar para se fazer alianças, etc. Talvez isso se dissolva e a sociedade mude sua forma de pensar e o casamento pare de existir e ninguém nem vai lembrar que ele já existiu, né? Então, assim... ele vem trazer essa perspectiva de que o foco está na ação do indivíduo. Então, é muito importante também que vocês lembrem que relação social pode ser definida como uma combinação de várias ações sociais, né? Então, a partir dessa ação individual, né, eu vou ali ver se Zé quer deixar Joãozinho casar com Maria, pode começar a acontecer
relações sociais, que são ações que vão se avolumando dentro de um conjunto na sociedade, né? E fazendo com que aquilo se estabeleça, se institua dentro da sociedade, tá bem? Vamos então para o próximo tópico.